Olá, amigos internautas, os nossos telespectadores do Opção Play e os nossos leitores da coluna Opção Jurídica, muito obrigado. Nós estamos dando prosseguimento nas nossas entrevistas com os candidatos ao quinto constitucional. Como todos vocês sabem, o quinto constitucional está previsto na Constituição Federal, no artigo 94 da Constituição, e é uma forma de oxigenação dos tribunais, né? São membros juristas de notório saber jurídico, com mais de 10 anos de inscrição, tanto membros regressos do Ministério Público e da advocacia indicados pela ordem. Em Goiás nós temos uma vaga, né, que deverá ser preenchida nos próximos meses. E hoje eu tenho uma grande satisfação de estar aqui com uma amiga em primeiro lugar, que é a doutora Arlete Mesquita, uma grande advogada no estado de Goiás. Tudo bem, doutora Arlete? Tudo bem, Márcio. Uma alegria falar com você. Para nós da Opção Play, da Opção Jurídica, né, do Jornal Opção Jurídica, é um prazer receber. Primeiro eu gostaria de falar, qual que é a sua visão, Arlete? Assim, aliás, vamos falar, antes de falar sobre a importância do quinto constitucional, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira jurídica. Nós sabemos que você é uma advogada e que tem uma militância voltada e uma militância também efetiva na advocacia trabalhista, né? E a vaga hoje é do Tribunal de Justiça, né? E foi, inclusive, presidente, que é uma coisa importantíssima para nós, que representa bem a advocacia, foi presidente da Agatra, a qual, inclusive, eu também faço parte. Queria que você falasse sobre a sua carreira jurídica e sobre esse fato da advocacia trabalhista e da advocacia civil. Olá, pessoal que acompanha o nosso querido Márcio. Iniciei a minha advocacia em 93, ainda anterior ao nosso estatuto, então, como estagiária, iniciei em 91 e de lá para cá, cotidianamente, exerço a advocacia. Formei na Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, sou de Urutaí, Goiás, e neste ano de 2018, em agosto, completo o meu jubileu de prata da minha inscrição nos quadros da OAB como advogada. E de lá para cá, a advocacia preenche toda a minha vida. Não tenho nenhuma outra atividade, né? A minha atividade é a advocacia e a advocacia que os colegas estão acostumados, os colegas que me encontram nos corredores do fórum, nas filas dos alvarás. Então é essa advocacia que eu acho importante para colocar o meu nome à disposição dos colegas. Também neste período fui uma apaixonada pelo direito penal, mas quis a realidade que eu exercesse em maior percentual a advocacia trabalhista, civil, né? Assessorando entidades sindicais e atuando sobremaneira, tanto no civil quanto na Justiça do Trabalho. No Tribunal de Justiça, a sua atuação hoje ela é voltada mais para o direito penal, para a área civil, de família? Como que é a sua atuação? Então, lá no civil, eu faço uma advocacia bastante pulverizada. Eu atuo na área de família, indenizações, juizados, na parte administrativa constitucional, assessorei durante 20 anos um sindicato de trabalhadores do regime próprio, né, de previdência e estatutários. Então isso faz com que eu tenha uma atividade maior no civil, administrativo e constitucional no tribunal. Você comentava que hoje, por exemplo, você tem mais de 1000 ações hoje só na Justiça Comum, né? Hoje eu até tive esse cuidado, Márcio, porque sempre atuei em favor da nossa classe. Acho importante conhecer os desejos da advocacia e desde então, imagino que eu fui presidente da associação em 99, não é? E os colegas me conduziram a mais 2 mandatos. Então, eu tive o cuidado de anexar e na minha certidão de prática forense só na capital, né, aproxima-se a 1000 processos. Então, imagina que eu tenho que comprovar 5 atos por ano.
né? Então, comprova-se no número bem maior ao exigido no edital. Doutora Arlete, com relação à importância do 5º constitucional, qual a visão, clara a inclusão da Constituição, acho que é a maior visão da sociedade da importância dessa oxigenação nos tribunais através de outras pessoas que não venham da carreira do judiciário, né? Qual que é a sua visão da importância do 5º constitucional para a sociedade, para a ordem dos advogados do Brasil? Olha, o 5º constitucional é de fundamental importância, especialmente à sociedade. Não é? O 5º constitucional é que leva à oxigenação. Afinal, nós advogados que estamos a par dos fatos sociais que acontecem, somos nós que recebemos o jurisdicionado com as suas demandas, e isso faz com que naturalmente a gente integre todos esses problemas sociais juntamente com os nossos clientes ou jurisdicionados. A figura do 5º constitucional, ele é tão importante que nós advogados reunidos, um grupo pequeno, sabe, doutor Márcio, resolvemos então colocar um nome à disposição, e nós objetivávamos nessas reuniões que essa pessoa tivesse não só esse contato social com os jurisdicionados, atendendo nos seus escritórios aos seus clientes, para que, chegando ao tribunal, tivesse não só a compreensão dos fatos sociais que hoje circundam a nossa sociedade, mas também conhecendo a realidade da advocacia. Porque quando eu falo que eu preciso que os advogados tenham as suas prerrogativas respeitadas, eu estou apenas dizendo: é importante que a cidadania seja respeitada, porque quando eu estou, por exemplo, numa fila ou numa demora para um atendimento, não é a Arlete individualmente que está ali não sendo respeitada, mas é o cidadão o qual ela representa. Então, a figura do 5º constitucional tem esse papel importantíssimo de levar essa oxigenação, de mostrar essa realidade e de fazer com que isso seja efetivo, que nós tenhamos preocupação com a justiça célere, não é? Com a atuação desse profissional, conhecendo não só o saber notório jurídico, mas também conhecer as condições que permeiam a sociedade brasileira e, no caso, a nossa goiana. Nós precisamos que o jurisdicionado tenha efetividade na prestação jurisdicional. E como é que eu vou proporcionar essa efetividade na prestação jurisdicional se às vezes eu não conheço o fato social que é relevante para o jurisdicionado? Hoje há uma preocupação em dinheiro, em falta de condições, mas tem situações práticas do dia a dia que eu posso, ou qualquer um dos colegas que chegue lá, mostrar com o nosso olhar um outro modo de fazer que vai propiciar celeridade, não é? E eu não posso falar em efetiva prestação jurisdicional se eu não tenho uma efetividade da justiça, se eu deixo de lado o princípio constitucional da razoável duração de um processo, se eu às vezes deixo de atender a parte ou o próprio advogado, que quanto mais o julgador conhece da lide, mais justiça ele vai propiciar. Então é com esse olhar que eu entendo que o 5º constitucional é extremamente relevante à sociedade brasileira e a todos nós advogados, porque ele tem que ser o nosso porta-voz de boas práticas para que a gente tenha uma efetividade da justiça. Arlete, uma das grandes reclamações dos advogados é que após esse
indicado para compor aí os tribunais, muitas das vezes eles esquecem os clamores, as dificuldades ainda quando a advocacia, principalmente no atendimento ao advogado no dia a dia. Qual que é a sua visão com relação a isso? Principalmente sabendo que da sua experiência pessoal com advogado, já vai fazer 25 anos, quer dizer, e é uma pessoa conhecida no estado todo e fora do estado, inclusive hoje representa o estado, representa Goiás no STJ, né? Então STJD, né? como auditora do STJD, então a pessoa conhecida no Brasil todo. Qual que é a sua visão com relação a essa? Olha, hoje os advogados não querem isso, deixar bem claro. Todos nós queremos que, quando nomeado desembargador, seja desembargador, mas não se esqueça de sua origem. Eu acho que isso é muito importante, né? Olha só, eu considero que aquele desembargador que tenha um olhar voltado à garantia das prerrogativas dos advogados, que tenha um olhar sobre a efetividade da prestação jurisdicional, ele não vai deixar de ter o olhar para a advocacia, porque olhar para a advocacia é olhar para a cidadania, é olhar para a sociedade. Então isso eu tenho bastante tranquilidade, e os colegas que me conhecem sabem dessa espontaneidade em atendê-los, sabem do meu reconhecimento às instâncias, né, e a valorização de cada um dos papéis das nossas instituições. Sou uma defensora das instituições, mas, sobretudo, se os colegas optarem por me colocar neste espaço, podem ter a certeza que, além dessas preocupações, eu também tenho a preocupação de ter um gabinete aberto, de ouvir as partes, e isso o STJD trago a mim um grande aprendizado, que é atender as partes, atender aos advogados, pois às vezes nem tudo que está no papel, doutor Márcio, nos dá uma compreensão da lide. Não é favorecer ou atender a interesses, mas é conhecer daquela realidade social. E aí olha só a importância do quinto. Levando esse conhecimento da realidade social, ouvindo a parte e os interessados. Essa semana mesmo eu tive no TJ, na segunda Câmara, para fazer uma sustentação oral, e aí o desembargador disse: olha, cadê as partes desse processo? Eu precisava compreender um pouco melhor. Então ele já demonstrou que cada vez mais, havendo interesse, conhecendo a lide, tendo essa preocupação das prerrogativas dos advogados, a preocupação dos honorários advocatícios justos e decentes à advocacia, a preocupação do princípio constitucional da razoável duração do processo, a preocupação com a efetividade da justiça. Tenho certeza que esse desembargador cumprirá com zelo o papel de desembargador, de defensor do judiciário e, sobretudo, da cidadania, garantindo todas as prerrogativas aos advogados goianos. E é dessa forma que eu penso que tem que ser o papel do desembargador oriundo do 5º Constitucional. Continuando falando sobre a indicação de um advogado para a composição da lista sexta e posteriormente escolha pelo tribunal e indicação pelo governador aqui em Goiás, né, dando prosseguimento do nosso bate-papo com a doutora Arlete Mesquita. Eu gostaria de rememorar só, doutora, que nós, de 2012 a 2015, nós tivemos o prazer de estarmos juntos representando o Conselho Seccional e fizemos lá a composição de 3 listas. Então a doutora tem bastante experiência na composição de listas sextuplas na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. E eu queria te perguntar uma pergunta. Hoje, como é o momento político da Ordem dos Advogados, esse é um ano de eleição para cargos majoritários e também uma eleição na Ordem dos Advogados do Brasil. E a composição atual, qual que é a sua visão com relação a essa composição atual da Ordem? E também com a sua visão com relação aos demais candidatos. Nós temos excelentes candidatos, os demais 23 candidatos são excelentes candidatos. Qual que é a sua visão, doutora? Olha só, hoje nós temos um conselho heterogêneo,
Mas há um ideal. Agora estou quase próximo de concluir a visita a todos os conselheiros, titulares, suplentes, conselheiros federais. Mas há uma vontade que eu percebo nos conselheiros de colocar um advogado que realmente conheça o ofício pelo lado da iniciativa privada, que é aquele advogado que desloca, aquele advogado que está nos corredores, que está na fila do banco, que está na espera para poder falar com os magistrados. Então, eu estou sentindo que há um desejo grande de que seja um profissional com essas características. Mas dentro desse grupo que nós temos, que somos 23 candidatos inscritos, o que ocorre? Nós temos uma mescla de algumas atividades. Por exemplo, eu tenho advogados da iniciativa privada, né? Eu tenho advogados públicos, eu tenho professores, eu tenho gestores, eu tenho advogados de carreira no setor público. Penso que, neste momento, a sociedade brasileira está a exigir essa figura do profissional privado. Por quê? Porque hoje, em razão de todas essas dificuldades que a sociedade brasileira vem passando, nós precisamos ter uma interlocução da sociedade com o Estado enquanto instituição. Então, esse advogado que caminha por todos esses espaços, eu penso que ele melhor preencherá a vaga do 5º constitucional. Agora, não é uma tarefa fácil, nós que passamos por 3 listas, né? Há um envolvimento, há compromissos de campanha, há compromissos pessoais, não é? Eu estou bem tranquila, desde o início a minha vontade é apresentar aos colegas o meu nome, não é? O meu currículo de 25 anos, e somado à minha atividade profissional, os longos anos, não é? Seja no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, seja nas associações, associação local, nacional, associação internacional de advogados, para que os colegas possam optar. Acredito que o meu nome é um bom nome, e como eu tenho colocado em todas as visitas, eu já começo pedindo voto, né? Então, aos conselheiros que estejam nos acompanhando, fica registrado o meu pedido de voto e, se vocês assim entenderem, ficarei muito feliz em poder representar a classe dos advogados, que é a classe que representa a cidadania brasileira. Doutora Arlete, o jornal Opção e Opção Play irá fazer entrevista e abrir o espaço para todos os candidatos, certo? Então, os internautas, quem acompanha o Opção Play, todos terão oportunidade aqui e terão espaço para serem entrevistados. Nós estamos entrando em contato com todos. E mais importante que isso, a sua presença hoje significa, é muito importante para nós e para a sociedade, porque você, como candidata, se apresentar, contar a sua história, isso é muito importante para nós. Então, não tem nada a esconder, pelo contrário, é uma pessoa pública, uma pessoa que está se apresentando o seu nome, então essa pessoa tem que ser valorizada. Então, todos aqueles que vierem aqui, eu tenho absoluta certeza que terão o mesmo espaço, certo? E também, eu acredito que para os conselheiros, para os desembargadores que compõem o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, terão mais condições de conhecer a pessoa que irão votar. Então, eu, assim, quero agradecer imensamente em nome do Jornal Opção, do Opção Play e da coluna Opção Jurídica, né, pela sua presença. E vou dizer aqui, o seu nome é um excelente nome, tá? Eu tenho absoluta certeza, se o seu nome estiver na lista sexta, nós, advogados, estaremos bem representados, tá? E eu tenho dito o seguinte, desta vez nós temos excelentes candidatas, sabe, doutora Arlete? Então nós temos excelente nome de candidata. E eu tenho absoluta certeza que nós teremos mais de um nome, acredito eu, nessa lista sextupla. Com certeza nós teremos mais de um nome.
Então, eu só quero desejar a você que tenha boa sorte, que tenha um bom caminho, e se o conselho escolher e optar por incluir seu nome na lista CESP, nós só temos que agradecer isso. Muito obrigado, doutor Arlete. Eu é que agradeço o espaço ao Jornal Opção, Opção Play, por oportunizar nós candidatos, mostrar um pouquinho da nossa realidade, e especialmente para levar a todos vocês que acompanham, especialmente aos envolvidos, aos conselheiros, aos integrantes do Tribunal de Justiça, um pouquinho de cada um dos candidatos. E eu quero finalizar com a frase da nossa querida Cora Coralina, que é: caminhando e semeando. Acredito na possibilidade da vaga, mas se não for dessa vez, já tem me gratificado estar com cada um dos conselheiros e das pessoas em busca desse projeto. Muito obrigada e vamos seguindo. Avante. Felicidades. Obrigada, Márcio.